Olá! Nessa videoaula apresento as ideias principais que estão na base do projeto de uma microarquitetura multiciclo. Consideraremos para a implementação os passos necessários para a construção de uma microarquitetura multiciclo, o mesmo subconjunto de instruções do MIPS 32 que usamos para implementar a microarquitetura ciclo único. A premissa principal na construção do caminho de dados de uma microarquitetura multiciclo é a reutilização de unidades funcionais para a realização de operações em etapas distintas ou em passos distintos ou em ciclos de clocks distintos. Começamos pelo projeto do caminho de dados da microarquitetura multiciclo. E para isso, começamos pelos elementos responsáveis por qualquer armazenamento de dados. O PC, o Program Counter, o banco de registradores, contendo 32 registradores de 32 bits, e a memória. O Program Counter é um registrador de carga paralela de 32 bits com sinal de controle para habilitar a escrita síncrona com o evento de clock. A memória da microarquitetura multiciclo é única, ou seja, é uma memória de programa e memória de dados em um único elemento funcional. Assim como o PC, a memória também tem um sinal de controle para habilitar a escrita síncrona com o evento de clock. A leitura da memória é assíncrona. O banco de registradores também é um elemento funcional de escrita síncrona e leitura assíncrona. Precisamos começar a montagem do caminho de dados por alguma instrução. Escolhemos a instrução que demanda o maior uso de unidades funcionais no caminho de dados da microarquitetura multiciclo, no caso a instrução load word. Precisaremos também do conceito de ciclo de instrução. Começaremos pelo passo 1 do ciclo de instrução, que é a busca da instrução na memória, o instruction fetch. Para que isso ocorra, a saída de PC deve ser ligada à entrada A da memória, e a instrução corrente lida da memória deve ser armazenada em um registrador específico para esse fim, no caminho de dados. E esse registrador específico é o Instruction Register, registrador de instruções, responsável por armazenar a instrução corrente para ser decodificada pela a unidade de controle. Note que o sinal de controle IR-Write tem que estar ativado nesse passo. IR-Write é o sinal de controle que habilita a escrita nesse registrador específico chamado IR. O passo 2A consiste na busca dos operandos no registrador base do banco de registradores para o cômputo do endereço de acesso à memória pela load word. Observe que um registrador na saída do banco de registradores deverá existir para armazenar durante o próximo ciclo de clock o conteúdo do registrador base lido do banco de registradores. No passo 2B, a busca do operando para o cômputo do endereço de acesso à memória pelo load word é realizada. Para isso, eu preciso de uma unidade funcional específica no caminho de dados dedicada a estender o campo imediato. No passo 3, ocorre o cômputo do endereço de acesso à memória pela instrução load word. Para que isso ocorra, é necessário uma ULA de 32 bits configurada para realizar uma adição e mais um registrador na saída da ULA para armazenar o valor do endereço de memória calculado durante o tempo transcorrido do próximo ciclo de clock. No passo 4, deve ocorrer a leitura de uma palavra da memória de dados e a escrita desta em um registrador do banco de registradores pela instrução load word. Para que isso ocorra, há necessidade de incluir no caminho de dados um MUX 2:1 antes da entrada de endereço da memória. A entrada de controle desse MUX se chama IORD. Serve para selecionar se a entrada de endereço da memória será um endereço de memória de programa I, ou será um endereço da memória de dados D. O dado que sairá do
do acesso à memória deve ser armazenado em um registrador específico para esse fim durante um ciclo de clock. Esse registrador é chamado RData e está em negrito, está destacado em negrito nesse slide. No passo 5, eu devo escrever a palavra lida da memória de dados e armazenada no registrador RData em um registrador do banco de registradores, definido pelo campo RT da instrução loadWord. Observe que o sinal de controle para habilitar a escrita síncrona no registrador do banco de registradores tem que estar ativado nesse passo. É esse sinal esse sinal de controle marcado em azul, chamado read-write. No passo 6, há necessidade de computar o endereço da próxima instrução, ou seja, a atualização do PC. Para que isso seja possível, e seguindo a premissa inicial de reutilização dos elementos funcionais no projeto da microarquitetura multiciclo, 2 MOOCs se fazem necessários antes da entrada source A e source B da ULA. Esses MOOCs terão como entrada de dados os sinais vindos da saída do PC para a entrada source A. E o valor do dado de 32 bits fixo igual a 4, no valor igual a 4, na entrada 01 do MUX, que serve para selecionar a entrada source B da ULA. Adaptar o caminho de dados para permitir a execução da instrução StoreWord é muito simples. A instrução StoreWord é muito semelhante ao LoadWord, só que precisamos adaptar o caminho de dados para escrever na memória de dados o conteúdo do registrador RT, que deve ser armazenado no registrador específico mostrado em negrito. Esse registrador é o registrador B, mostrado na figura do caminho de dados. Além disso, o sinal de escrita, de habilita escrita, o memory write da memória, deverá ficar habilitado para que a escrita na memória aconteça de forma síncrona durante esse período de clock. A adaptação do caminho de dados para a execução de instruções tipo R também é imediata. Só demandará a inclusão de 2 multiplexadores nas entradas A3 e WD do banco de registradores, para a seleção correta dos endereços e dados provenientes das origens apropriadas. Com isso, termina aqui mais uma videoaula.